Oi! Alô, alô, alô! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? É, estamos aqui com a nossa voz da consciência. Olá, A Laura, a Zia aí no chat, ela é a nossa moderadora e ela vai ler nossas perguntas aqui pra gente. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje vai ser uma live das tretas. Vai ser fantástico. Eu tenho dois assuntos pra falar hoje, né? O assunto principal da live e eu quero falar um pouquinho de uma outra coisa que aconteceu no Twitter antes da gente vir pra cá. Ahn, eu fiz um. Eu fiz um postzinho, uma threadzinha, ahn, sobre o negócio de NFT, em que eu comentei um pouquinho sobre a condição atual da área. E a gente vai falar sobre NFT, mas só um pouquinho. Eu não quero que isso vire o. Eu não quero que isso vire o assunto principal da live, né? Mas, o que aconteceu? Tá rolando um papo um pouco sério, um pouco. Há algum tempo já, né? Que existe um problema que já tinha sido. Eu já tinha ouvido outros profissionais falarem na área. Que quando você é freelancer de ilustração e concept, você não faz tanto dinheiro assim quando você tá no topo da indústria. Então, o comentário. Ah, picado pelo sub. Caraca, já faz 5 meses. Ih! É, então, o assunto que tem acontecido, a discussão toda tem acontecido em volta do NFT, porque é uma. O pessoal que está mais no topo da indústria viu isso como uma forma de fazer o dinheiro que eles não têm mais como fazer. Por que isso acontecia? Por que isso está acontecendo desse jeito? Antigamente, quando você trabalhava num projeto desse de franquia, né, de projeto de produção cultural, que você participava da criação de uma franquia, o seu contrato te dava um negócio chamado royalty. O que é royalty? Quando você, quando você participa da criação, você tem direito a um pouquinho do lucro daquela franquia. Toda vez que aquilo que você criou foi usado, você recebe uma parte. Você receber royalty era a forma como os artistas se aposentavam. Então você trabalhava em 3, 4 franquias, recebia royalty por elas e você não precisava mais trabalhar. E aí o que aconteceu foi que a área foi ficando precarizada e tem muito tempo que ninguém recebe royalty. Royalty também era uma coisa que se recebia na indústria de videogames. Então, tipo, imagina só que você participou de um Call of Duty, saca? E cada vez que o Call of Duty vende, você recebe uma parte da venda. Pra sempre. Enquanto o Call of Duty estiver vendendo, você recebe uma parte da venda. Toda vez que ele for relançado, toda vez que ele for jogo do ano, toda vez. Saca? Então, essa era a forma como os artistas se aposentavam. Isso não existe mais. Então o pessoal tá muito desesperado em criar um jeito de recuperar essa renda que tiraram da gente. O problema é que o pessoal vem com essa crítica como se ela fosse só da área de arte. E ela. Obrigado pelo sub. Minha aposentadoria, obrigado. O pessoal vem com essa. O pessoal vem com essa reclamação como se ela fosse só da área de arte. E não é verdade, ela não é só da área de arte. Todo mundo está precarizado. Você que está trabalhando aí, você que trabalha com TI, você que trabalha com qualquer outra coisa, que você era CLT e agora você é PJ, você é um precarizado. Precarizado é o termo técnico que se usava antes dessa uberização da profissão. Então, o lance dessa uberização, dessa precarização, não é uma coisa exclusiva do Brasil. Ela é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. As pessoas estão perdendo direito, estão perdendo pagamento, estão recebendo menos já tem muitos anos. Em várias profissões, saca? Obrigado pelo sub. E então, quando a gente vem com essa discussão como, tipo, isso é só uma opção que os artistas têm, que a gente devia fazer NFT por isso, NFT não vai resolver o problema. As únicas pessoas que vão conseguir vender NFT é o pessoal do topo da indústria, porque o pessoal que não for topo da indústria não vai fazer uma quantidade de dinheiro relevante com NFT, isso se não perder dinheiro. Então isso não é uma solução a longo prazo. E essa é a minha reclamação, saca? Se a gente quer resolver isso, a gente precisa dos nossos direitos de volta. A gente precisa voltar a negociar royalty. Então, quando eu falo que a área está precarizada, as DMs que me mandaram a respeito disso foi tipo, Sula, quando você falou isso, me deu um pouco de preocupação. Será que eu devo mesmo mudar para ilustração?
Sim, você deve, porque a sua área também está precarizada. Você está precarizado aí, você vai estar precarizado aqui. Vem fazer o que você mais curte. Vem fazer o trabalho que você quer fazer. Saca? Então, por favor, não deixe isso impedir vocês. Principalmente, lembra aquele papo que a gente teve lá nas primeiras lives falando da importância que a gente quer sim ganhar em dólar, que a gente quer sim pegar esses clientes internacionais? É porque a gente vai ter mais capacidade de monetizar isso a longo prazo. A gente vai ter mais capacidade de fazer mais dinheiro. Pra gente morar no Brasil e ganhar em dólar sempre é uma vantagem, saca? Então, por favor, não deixe esse desespero existencial bater na gente. E pelo amor de Deus, vote. Tá? Por favor, votar é importante. É votar que vai ajudar a gente a resolver isso aqui. Tem algumas outras coisas, né? Mas não, gente, a gente não começou a live ainda não. Fica tranquilo que eu tô só baixando a poeira do Twitter, tá? Isso aqui não é pra gente perder a esperança, mas é bom a gente ter... Talvez vocês sejam mais novos, eu tô com 38, né? E com 38 você começa realmente a ponderar essa coisa de que um dia a gente vai querer se aposentar. E eu ainda tô naquela situação esquisita que eu não consegui, por exemplo, comprar apartamento. Eu moro de aluguel até hoje. Então você começa a se perguntar que, tipo, cara, até que idade eu vou ter que trabalhar se eu quiser realmente... Será que eu vou ter algum momento que eu vou poder parar e descansar? Então você começa a gente começa a pensar nesses assuntos. Começa a pensar um pouquinho mais sério. Então, vocês que estão começando, não precisam neurar com isso ainda. Mas vocês que já estão no meio do caminho, tá na hora da gente se preocupar com isso. E a gente vai precisar... Talvez a gente precise agir de formas inesperadas nos próximos anos. Mas não é uma coisa específica da arte, não é uma coisa específica da ilustração. E estamos todos... Tá todo mundo junto nesse barco e tá afundando. Basicamente, essa é a minha resposta. Tá? Se você tá começando e já é velho, também já tem que começar a pensar em aposentadoria. Não tem muito como não, saca? Artista não se aposenta. Não, basicamente é isso. Você não se aposenta, cuida bem dessa mão e dessa coluna aí, porque a gente tem que estar pintando com 70 anos. Basicamente é isso. Tô brincando, pelo amor de Deus, mas tô brincando, mas sonar um pouco. Ai, meu Deus, tá. Vocês entenderam. Faz sentido, no entanto? É isso aí. Ai, que horror, né? Eu não sei como falar desse assunto sem fazer piada do desespero existencial, entendeu? Mas, de novo, a missão aqui a missão da live, a minha missão quando eu decidi assumir esse papel de educadora publicamente, eu vou lembrar vocês que o que eu gostaria de ver é vocês todos fazendo arte de forma saudável, de forma bem remunerada, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. A gente tem que manter isso aqui de uma forma sustentável, tá? Então, se cuidem, por favor. E pra gente começar a pensar nesse tipo de coisa também, pra gente não ser pego de surpresa no meio do caminho. Né? Esperem o melhor, mas se preparem para o pior. Exatamente isso. Obrigado, capitão. Melhor mod. Né? Bora! Então, o assunto da live de hoje. Hoje nós vai falar de umas teorias de conspiração massa. Vocês já ouviram falar de simbolismo, né? Com certeza. Água, sim, vamos lá, pronto. Tá na hora da água. Água, importante. Então, vocês com certeza já ouviram falar daquele lance de por que as cortinas eram azuis. E aí o professor falando, não, porque azul é um símbolo de depressão e representa tristeza. E aí você vai perguntar pro autor e o autor fala, é azul porque Kaká tinha acabado verde, então eu usei azul. Vocês com certeza lembram dessa história, né? Então, eu quero propor pra vocês um jeito da gente pensar sobre isso. Eu vou apresentar pra vocês... É uma apresentação muito básica, tá, gente? Isso aqui é muito mais a minha curiosidade. Isso aqui é muito mais meu hobby dentro da arte do que necessariamente uma coisa que eu estudei a fundo. Mas ela ajuda demais a gente a responder uma pergunta que, inclusive, já fizeram aqui na live, né? Que é o negócio do... A gente discute muito como desenhar, como pintar, né? Mas o que pintar? O que desenhar? Então... essa live vai ter mais a ver com isso, com o que a gente desenha, o que a gente coloca lá, o que deixa a nossa imagem interessante. Sim, semiótica, olha só, olha os spoilers aí, ó. Então, primeira coisa que eu quero introduzir a vocês é a teoria da comunicação. Se vocês estivessem prestando atenção no ensino médio,
Vocês pegaram isso lá na introdução da literatura. Ela é extremamente importante pra gente aqui também, tá? Ai, bem-vinda, gente. Obrigado, meus queridos. Ó, Mark, pelo amor de Deus, recomendar o Ikuhara pra não iniciada não dá, cara. Ikuhara é o cara que escreveu um anime chamado Garota Revolucionária Utena. Ela é tipo, se você quer entender simbolismo, é lá que você se joga. É lá que você faz sua tese final, entendeu? Mas vamos lá. O Utena é fantástico, eu adoro o Utena. Eu também acho que ele seja didático, mas tem grande chance que a pessoa só saia de lá confusa, né? Enfim, peraí, deixa eu voltar. Teoria da comunicação. O que isso significa? Vocês lembram? Peraí, tinha um outro assunto que eu tinha que falar antes de comentar a live. Deixa eu fazer mais uma tangente aqui. Posso, Lau? Você deixa? Olha só. Eu descobri recentemente que as pessoas não sabem que eu uso óculos. E isso foi uma coisa que me preocupou, tá? Eu tô usando óculos toda a live. Eu uso óculos. Eu estou surpresa. As pessoas sou eu. Mas aí, depois que a Lau comentou, todo mundo falou, meu Deus, a Sula usa óculos. Sim, vocês estão vendo de óculos esse tempo todo. Olhem, é óculos. Funciona óculos, tá vendo? Então agora vocês sabem, agora tá apontado, eu uso óculos, tá? É porque ele é sem armação, pois é. Então agora tá avisado, tá de óculos. Vamos lá. Voltando, né? Agora que eu fiz essa tangente muito importante, voltando. Viu, Lau? Tem muita gente que não reparou. Você está vingada. Nós. Então, teoria da comunicação. O que é... O que isso aqui compete a gente, tá? Quando a gente começa a se meter nessa ideia de que a gente vai fazer arte, a gente fala muito sobre controle. Controlar a mensagem, controlar o que tem na imagem. A gente fala muito da responsabilidade do autor. Principalmente no cenário cultural hoje em dia, né, que a gente faz muita crítica de mídia em cima das decisões que o autor tomou, né? Do tipo, isso aqui tá sexualizado, isso aqui não devia ser desse jeito, isso aqui tá desrespeitoso. A gente coloca uma responsabilidade gigantesca nos ombros do autor. Só que, se você voltar lá para a teoria da comunicação, o que acontece, tá? O que o autor faz? O autor é a pessoa que codifica a mensagem. A gente tem uma mensagem que a gente quer passar, é sobre o que a gente quer falar sobre, a gente usa um código para falar sobre essa mensagem. Se você está escrevendo um livro, o código que você vai usar são palavras. Se você está fazendo uma ilustração, o código que você vai usar são símbolos, né? São marcas no papel, né? A gente usa esse código para codificar a mensagem, a gente transmite essa mensagem chega no leitor de algum jeito, e o leitor vai usar o entendimento dele do código para decodificar essa mensagem. E é assim que ele consegue entender o que você colocou no papel, né? Em pintura, em coisa escrita, né? Mas então, isso é o básico da teoria da comunicação. Quando a gente vai um nível um pouquinho mais profundo, olha onde é que a coisa começa a complicar. Vamos supor que na frente da minha casa, quando eu era criança, tinha uma árvore. E essa árvore era daqueles hibiscos que davam uns hibiscos vermelhos muito bonitos. E hibisco é uma planta que faz muita bagunça. Quando ela começa a dar flor, cara, ela tomava o pátio inteiro de pétala vermelha. Fazia uma bagunça espetacular. E ela tinha aqueles negócios de semente compridão, né? Que a gente usava de espada porque era tudo criança. E... ai, meu Deus! Ai, Hernanda, obrigada pelos gifts. Ai, meu Deus. Obrigado. Obrigada, Hernanda. Meu Deus do céu. Então, quando eu fazia essa bagunça, né? Eu lembro muito as pétalas caíam no chão e aí elas ficavam meio úmidas. E aí eu chegava em casa e eu escorregava por causa disso, né? Enquanto eu tô descrevendo essa árvore, vocês estão usando as memórias de vocês para vocês entenderem de qual árvore que eu tô falando. Entende o que é codificação e decodificação? Eu estou falando de uma árvore que ela existia na minha infância. Ela existia na minha vida, né? Vocês estão usando as memórias de vocês
para imaginar uma árvore possível dentro da que eu estou descrevendo. Mas o jeito que você tem de decodificar a minha mensagem, decodificar a mensagem como um todo, são as suas experiências. O que que isso diz? O que isso entrega pra gente, tá? Quando a gente codifica uma mensagem como autor, a gente tem uma responsabilidade com a mensagem, sim. Mas a responsabilidade que a gente tem é limitada. Você não tem como controlar a decodificação que o leitor vai fazer. Faz sentido isso? Você até tem poder, mas não adianta. De vez em quando você faz um desenho e aí a pessoa chega lá e vê um negócio que não tem nada a ver. Ou aqueles comentários do tipo, nossa, parece o personagem de tal lugar. E você simplesmente não tinha essa intenção e aqui estamos. Parece o personagem de tal lugar e agora que uma pessoa comentou, todo mundo vai ver e você não tem como evitar isso. Né? Eu vou dar um exemplo daqueles meus exemplos politicamente incorretos. Olha só, gente, eu tô fora de controle hoje, já peço desculpa, entendeu? Mas presta atenção. Vou comentar. Esse exemplo vai fazer sentido. Quando o pessoal fez o design do Bob Esponja, tem alguma coisa de sexual no design dos Bob Esponja? Não tem, né? Ele é pra ser super neutro, super infantil. Ele é um designer super efetivo, com shapes bem simples. Isso impediu de ter Rule 34 do Bob Esponja? Isso impediu de ter porno do Bob Esponja por aí? Faz sentido? Em nenhum momento isso foi a intenção do autor. Em nenhum momento ele tentou colocar isso lá. Isso não impediu isso de acontecer. Nada impede a regra 34, que é o meme, né? É exatamente isso. Não tem como você impedir o regra 34 de acontecer. E eu quero que vocês pensem sobre isso, porque por mais que a gente esteja falando isso da parte da zoeira, eu quero que vocês entendam que existem interpretações que não tem como a gente impedir de acontecer. Certo? Então, levando em consideração esse aspecto, tá? Existem duas correntes de crítica de mídia. Uma delas é chamada teoria do autor, né? A teoria do autor, que você usa o que você sabe do autor, que você sabe do contexto de conhecimento político, de conhecimento cultural, para você conseguir codificar, você conseguir entender os códigos que ele usa, né, na mídia dele. Então, por exemplo, quando você está falando de um filme do Michael Bay, o Michael Bay é um cara que, antes de ser cineasta, ele trabalhava com publicidade. Então, toda a cinematografia dele, ela é pensada, ela é filmada como se fosse um grande comercial. Tanto que tem uns shots, se vocês reassistirem algumas coisas dele, quando eles mostram carro, é muito shot de comercial de carro. A galera entrando no salão, e aí tem um carro, e aí tem uma mulher bonita em volta do carro, e a câmera gira, e tem todos os brilhinhos do carro. E é tipo, cara, se aparecesse o nome do carro e tipo, valor embaixo, ninguém duvidava que aquilo é comercial. Mas é uma cena de um filme, saca? Então, ele filma tudo como se fosse um comercial. Você entendendo o background do autor ajuda você a entender as escolhas estéticas, estilísticas e simbólicas que o autor faz, tá? O Michael Bay acho que é um dos exemplos mais claros disso. Os negócios dele são muito óbvios. Tem alguns outros exemplos, tá? O James Cameron, o cara do Avatar, As Pessoas Azuis e do Titanic, sabe o que ele era antes de ser cineasta? Ele era ilustrador. Então, as escolhas que ele faz, as escolhas de narrativa que ele faz, são muito metáfora visual. Eu lembro que quando rolou o Avatar, o negócio dos bichos azul, o pessoal ficou muito confuso por que as coisas brilhavam de noite, né? E aquela cena era muito bonita. E as pessoas falavam que, tipo, cara, ele fez isso só porque é bonito. E, tipo, não, gente, isso é metáfora visual, tá tudo interconectado. Quando uma coisa chega perto da outra, a conexão brilha, porque tudo está conectado. É meio óbvio quando você para pensar pelo lado visual. Mas quando as pessoas começam a pensar pelo lado só de palavras, você não consegue ver essa metáfora, porque ela é feita
para ser interpretada visualmente. Então, isso é teoria do autor, tá? A outra teoria que a gente tem é a morte do autor. A morte do autor também é uma teoria super comum, ela é uma teoria super popular pra gente analisar peça de mídia, que é o seguinte, ó. Quando você terminou de escrever um livro, quando você terminou de fazer um filme, ele existe por si só. Você não precisa entender o autor para entender a peça do que está acontecendo. E essa forma da gente analisar a mídia é uma forma muito comum de você analisar, principalmente quando você quer fazer análises que talvez tendam mais à má fé. Porque você vira e fala, isso aqui é ruim por causa disso. E aí você bota etiqueta em cima, saca? Isso aqui é sexista. E aí você não engaja com a mídia porque você colocou esse título em cima. Não estou dizendo que essas críticas não são válidas, tá? Asteriscos aí. Mas estou dizendo que já vi coisas acontecerem desse jeito. Vou defender aqui, pessoalmente, ao vivo, o Soul, o filme da Disney, que eu gosto daquele filme. E ele foi um filme que as pessoas criticaram ele de ser um filme racista antes do filme sair, porque vai ser mais um filme de pessoas negras que vai virar bichinho e vai passar parte do filme como bichinho. E era verdade, aconteceu. Isso não me impede de gostar do filme. Eu gostaria que aquela parte não existisse. A parte do gato, pelo amor de Deus, podiam tirar inteiro do filme, entendeu? Mas é um filme muito bom. E a mensagem, ela é muito boa pra mim, saca? Ela não funciona pra todo mundo, mas é um filme que eu gosto pra caramba. Então, é bem isso. A gente precisa aprender a conviver com críticas, né? De forma com que não é porque alguém achou uma coisa ruim ou uma coisa problemática que a gente não pode engajar com aquela mídia de jeito nenhum. Tá? Vou dar um exemplo mais problemático aqui. Vocês já assistiram Kill la Kill? Eu tô muito treteira hoje. Ai, meu Deus do céu. Eu espero que eu sobreviva a esse stream. Vocês já assistiram Kill la Kill? Então, adoro Kill la Kill de paixão. Kill la Kill é fantástico. Mas é realmente muito difícil de você convencer pessoas que não gostam de assistir paradas sexy/sexista a sobreviver os primeiros 7 episódios. Só que aí, o que está acontecendo, né? Olha o problema de você lidar com simbolismo e metáfora. Sem o contexto dos 7 primeiros episódios, você não tem como construir a mensagem do final da série. Em que a série começa sendo sexista e nojenta com você, e ela vai mudando de atitude, e no final ela está criticando pessoas que agem desse jeito. Mas você só vai conseguir chegar nessa mensagem se você passar pelo contexto antes. Né? Então, essa é a parte complicada de você lidar com esse tipo de coisa. Gente, no início é muito piada de quinta série, tipo, peito, saca? É muito incrível esse tipo de coisa. Mas à medida que a série vai passando, você vai ver que o foco vai mudando. E a narrativa inteira vai mudando. E a série fica um tanto... Eu ia falar mais séria, mas séria não é a palavra. Ela fica um pouco mais honesta pra frente. E eu gosto muito dessa narrativa que ela cria, sabe? E... o Cássio, presta atenção na forma como... no início é tudo muito sexy porque aquelas roupas são super exageradas, sabe? E à medida que as roupas à medida que vai se construindo aquela mensagem... Eu falei que a gente ia ter spoilers aqui, então vamos lá, asteriscos. Vai ter spoiler de coisas a partir daqui. À medida que aquilo aqui vai construindo essa mensagem de que você usar roupa é se conformar à sociedade, que você tem que se vestir da forma como te obrigam, que eles usam essa mensagem de que roupa é conformidade, roupa é uniforme. E se você quiser ficar forte na sociedade, você precisa usar uniforme. Não importa qual uniforme que seja, é o seu uniforme de empresário, é o seu uniforme de político, é o seu uniforme... À medida que ela vai criando essa mensagem, você vai vendo que as roupas, Kamui, vão cobrindo cada vez mais a roupa dos personagens. E a partir daí, a mensagem vira que se livrar dessa conformidade é o que vai salvar a sociedade. Que termina com a cena de todo mundo pelado. E você só consegue passar essa mensagem se você construir essa primeira mensagem que você vê a falta de roupa como uma coisa que é uma coisa vergonhosa, que é uma coisa que cria
desconforto nas pessoas que estão com pouca roupa. Você precisa primeiro construir esse cenário para você entender qual é o poder de você se livrar dessa uniformidade. Eu adoro Kill la Kill, como vocês estão vendo. Então se você começar a pensar nele em nível de temas é uma palavra que vai ser muito importante para essa live hoje. Então, o tema de Kill la Kill é uniformidade. Uniformidade com uniforme, uniformidade com sociedade, uniformidade como você precisa se adequar. As pessoas vão te dar poder se você se adequar ao que elas querem de você. E à medida que você vai se livrando dessa uniformidade, as pessoas vão tirando os uniformes. Só que como nesse caso tudo é uniforme, você fica pelado no final. E eles fazem isso de uma forma que fica não sexual. Aquela última cena é muito massa, né? O estúdio Trigger, ele brinca muito com temas, é muito massa. Vamos, a gente pode... Depois a gente discute. Se o pessoal assistir os trem tudo, nós discute mais coisa, né? Que mais? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar de tema aqui. Tem algumas outras coisas que são interessantes. Deixa eu sair um pouquinho do anime e voltar um pouquinho aqui para as nossas bandas. As cenas do X-Men, os filmes dos X-Men mais antigos, tem uma cena muito clássica, que essa é bem fácil da gente ver o tema. Eu acho que vocês devem conhecer, inclusive. É o lance do pessoal usar o poder mutante como análogo à sexualidade, né? A você ter uma sexualidade divergente. Então, quando tem aquele papo lá o mutante saindo do armário pros pais dele, e aí a mãe dele botando a mão no joelho dele com a cara toda preocupada e falando: você já tentou não ser um mutante? É bem claro esse tipo de paralelo. Então, vocês precisam começar a prestar atenção nesse tipo de coisa. Por quê? E a procura da cura, cara. Quando você começa a pegar esses temas e tipo, nossa, olha... todo o tema da Rogue, né? A Rogue das antigas. Tem todo esse lance de você já não tentou ser um mutante e tal. E aí o tema do próximo filme é a procura da cura da mutação. E tipo, a Rogue tentando muito... A vampira, né? Em português, desculpa, eu assisti o filme em inglês. Ela tá muito desesperada procurando pela cura. E quando você olha isso... através da mensagem que acontece no filme, que, aliás, aquela cena da vampira nos braços do Wolverine, ela se machucando e tal, e aí ela pegando o Wolverine dando poder pra ela, e fica uma mensagem muito clara. Eu fiquei emocionada, cara, eu adoro aquela trilha sonora, eu adoro aquela cena. Ela fica uma mensagem muito clara do pessoal queer mais velho, dando a habilidade do pessoal queer mais novo de se curar. É muito massa. É um filme que, pra mim... Sula novinha. Né? Então esse filme pega pesado comigo. Quando eu marquei o tema dessa live, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sou uma pessoa que eu vim de cidade do interior, né? E... cidade do interior é um lugar puta conservador, né? Ser queer lá não é muito fácil, não. Não é fácil mesmo, meu Deus do céu. Antes de eu casar com meu marido, eu tive 3 namoradas. E as 3 namoradas terminaram comigo porque elas não tinham coragem de ser assumir pra família. E isso me dói até hoje, sabe? Isso me dói até hoje. Então quando eu via essas coisas em filme, quando eu via esses temas sendo explorados desse jeito, pra mim sempre foi muito, muito importante. Eu acho que é parte desse motivo pelo qual eu faço arte. Porque, imagina só, imagina você ter esse poder de ajudar uma pessoa desse jeito. Então, tá, eu... peço desculpa, peraí que eu já volto pra live, peraí. Pronto, voltei. Eu gosto muito desse filme. Se vocês não assistiram a trilogia original do X-Men, aquele primeirão, assista que aqueles filmes são muito bons. Salva a gente demais, né? É muito importante. Quando eu falo pro pessoal... Olha que interessante.
A gente tem toda essa briga por causa de fanart, por causa de originalidade em arte, de tema aí. Pra mim, né, isso é muito pessoal. Isso aqui não é uma coisa que, tipo, não tô falando que é assim que vocês têm que fazer, é nada parecido, não. Mas, pra mim, não tem como arte não ser uma coisa que você leva pessoalmente pra frente. E o poder da arte, pra mim, foi essa sensação de comunidade que eu achei no fandom, nas outras pessoas que também leram essa mensagem do filme. Lembra que eu tava comentando lá no início da teoria da comunicação que você usa suas experiências pra gente decodificar as mensagens que estão passando no filme pra gente? As pessoas que decodificaram a mensagem do mesmo jeito que você são pessoas que provavelmente pensam de um jeito parecido que você. São pessoas que tiveram experiências parecidas com a sua. Então, quando eu falo que fandom é muito importante, e o pessoal fica tipo, você devia fazer arte original. Gente, eu sei que eu devia fazer arte original. Isso não muda o fato de por que o fandom é importante pra mim, né? Eu não pretendia falar sobre isso, mas é isso aí, gente. É Happy Pride. Vamos nós. Bora. Deixa eu voltar. Tamo no mês. Pois é, bem aplicado, gente. Então, quando vocês forem compor a peça de vocês, a gente pode usar essa experiência coletiva pra gente escolher temas pra nossa peça, tá? A parte importante, a parte que a gente vai poder aplicar diretamente no nosso trabalho aqui vai ser a seguinte, ó. Agora que a gente tá pensando em tema, se a gente consegue entender o filme do X-Men todo como uma grande metáfora para você ser queer em sociedade, né? Como que a gente consegue pegar essa ideia de tema e aplicar no nosso trabalho? Recentemente eu tô fazendo uma aula com uma artista chamada Cynthia Shepard. A Cynthia foi diretora de arte do Magic the Gathering durante muito tempo, e ela é uma das minhas, assim, meu Deus do céu, deusa, saca? E tá sendo uma aula muito boa. E ela transformou esse dilema numa coisa que é muito fácil da gente explicar como é que você pensa em tema. Olha só, vamos pensar aqui que você recebeu um briefing, tá? O briefing que você recebeu a gente vai ter São Jorge lutando contra o dragão. É isso. Tá aqui, sabe, tem um dragão, tem São Jorge e vai ter uma luta, e aí o briefing fala, sei lá, vai ser no pôr do sol. E aí você pode fazer isso usando só a descrição óbvia, a descrição direta do que a gente tá pensando, né? A gente vai fazer São Jorge e o dragão e era isso. Mas vamos pensar mais um pouquinho? Vamos colocar um tema a mais nessa ilustração? Se a gente fizer São Jorge, tá? São Jorge, ele é de uma vila. Vamos pensar que se São Jorge estiver defendendo uma vila, a gente consegue pensar nessa imagem no tema defesa. Então você vai pegar o São Jorge e você vai colocar ele com escudo. Você vai pegar e você vai colocar ele atrás, você vai colocar ele, na frente de um muro. Você vai usar todos esses símbolos de defesa. Esse São Jorge tem alguma coisa que para ele é tão importante que ele se sacrificaria para defender. Então, o tema dessa ilustração é defesa, né? Agora, se a gente inverter esse tema, vamos supor que o dragão já atacou a vila onde São Jorge morava e já morreu todo mundo. Então São Jorge, que não estava na vila, né? Ele vai lá agora caçar o dragão por vingança. Essa é a mesma ilustração que você faria se o tema fosse defesa? Ou a gente vai pegar essa ilustração agora que a gente tem o tema de vingança e a gente colocar um monte de vermelho e tudo pegando fogo e umas caveiras espalhadas e agora a gente pode fazer isso em cima das ruínas da vila? Saca? E você já coloca essas ruínas mais velhas. Isso não é uma coisa que aconteceu nesse combate. Isso é uma coisa que já estava aí antes. Saca? Agora, o tema dessa ilustração é vingança. Saca? O dragão, a vítima, isso foi o tema do Genshin. A primeira quest, né? O primeiro arco de Genshin é sobre o dragão ser a vítima. Que é uma mensagem massa também.
Foi uma subversão de expectativa. Então, sim, o tema era coerção. Porque como é que você coage uma criatura daquele tamanho a agir, né? Então, olha que interessante. A primeira quest de Genshin é muito massa. Eu gosto da primeira quest e eu gosto da. Eu gosto da quest da. Ah, vamos falar da Raiden? Vamos falar da Raiden, vamos lá. Já que a gente tá. Gente, obrigado pelo raid. Já que a gente tá dando spoiler nos trem tudo, bora falar sobre a Raiden. A história da Raiden, eu acho ela muito interessante por um motivo. Eu demorei pra achar o tema da história da Raiden. E eu fiquei, da Shogun, pois é, eu demorei pra achar o tema dela. Porque ela tem toda aquela história, né, de que ela se trancou dentro dela mesma e ela cortou contato com a sociedade. E eu falei, cara, pera, o que é isso? Isso é isolamento? Isso é depressão? O que tá acontecendo? E aí, cara, caiu minha ficha. Eu sei o que é isso. A gente tá com um segmento da sociedade que acredita que o que a gente precisa é de regras cada vez mais rígidas e cada vez mais inflexíveis. Se todo mundo só seguisse as regras sem questionar, a sociedade seria perfeita e eterna e imutável. O nome disso, o nome de você pegar uma sociedade e transformar ela em regras e deixar um autômata cuidando das regras e da sociedade é tecnocracia. O que isso significa? Você vai lá e você programa todas as regras, que foi o que ela fez com o puppet dela, né? Que ela fez com o como é que é o nome disso em português? Com o... Ai, meu Deus. Marionete. Marionete. Eu ia falar fantoche. Com o marionete dela. Ela foi lá, obrigado, e programou a marionete dela pra gente pegar, pra ela fazer todas aquelas regras e deixou o máximo de dificuldade possível para você trocar essas regras, porque ela achou que as regras que ela tinha criado era perfeita. Só que a sociedade muda. A sociedade, ela desenvolve. Você não pode ter uma sociedade com regras imutáveis, porque a sociedade mudar e evoluir é parte do que faz a sociedade. Então, a Raiden, com esse tema específico do autômata, você ter uma coisa automatizada, cuidando da sociedade de forma mão pesada, é tecnocracia. É você tirar os humanos do governo e você entregar na mão das máquinas para elas cuidarem. Então, olha só, eu não sei se tem tanto a ver com o governo chinês, porque a Shogun ela é especificamente japonesa. Tem mensagens de China e Japão dentro do Genshin. Eu acho que ele é mais uma crítica ao pessoal do cripto. O pessoal da programação aí tem um tesão louco que a gente consegue programar a sociedade ideal. E eu acho que isso foi um comentário sobre não, você não consegue não. Se um deus não conseguiu, você não consegue programar a sociedade ideal. Mas aí que eu entendi, foi aí que eu entendi esse tema. Foi aí que, de novo, isso sou eu, uma leitora, decodificando a mensagem. Aonde isso apareceu para mim diretamente, onde eu entendi o que estava acontecendo, foi nesse contexto, né? Então eu achei uma história bem interessante. Revolta das máquinas é um tema bem comum na ficção, mas quando a revolta das máquinas acontece, não é o caso que acontece na história da Shogun. Revolta das máquinas normalmente é uma metáfora para escravidão. Você vai pegar um monte de máquina e como a ideia de robô, né? Robô, a origem da palavra é o robota que era escravo na língua de origem, saca? Então você trata as máquinas muito mal e elas se revoltam. A história, o tema da revolta das máquinas não é o mesmo da Shogun. Revolta das máquinas é sobre a revolta dos escravos. Né? Enfim, temas. Eu adoro esse papo. Faz sentido, no entanto, o lance do tema, da diferença do São Jorge e o Dragão? Da gente conseguir... como que a gente coloca essa pitadinha na nossa ilustração? Tem uma carta, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Tem uma carta de Magic the Gathering que ela é exatamente
uma metáfora para duas facções que se entenderam. Deixa eu achar ela aqui rapidona, pera aí. Pera aí, o gato quer entrar também, pera aí. Pera aí, gato. Eu não vou conseguir... Fanny, vê se você sabe qual carta que é essa. Tem uma carta que são duas pessoas apertando a mão. E ela é um pacto, ela é... E o fundo dessa carta são várias pontes. Porque a ideia dessa carta é que são duas facções, que elas eram inimigas e elas se entenderam. Então elas estão construindo pontes sobre o abismo. Eu acho que ela é relativamente recente porque ela é da direção de arte da Cynthia. Ela que estava usando essa carta de... Eu acho que ela era branca. Heroes Reunion? Deixa eu ver. Pera aí. Eu não sei se é reunião ou não. Ah, que droga, cara. Ela é parecida... A composição é parecida com essa, só que ela é mais recente. Essa foi uma boa. A composição é essa aí, só que é um pessoal mais visto de longe e tem as pontes atrás. E eu achei muito interessante a forma como as pontes foram entregadas, elas foram empregadas, né, na composição dessa carta. Não é do Capena, não, é mais antigo. Aham. Mas eu vou fazer o seguinte, depois eu encontro essa carta, porque eu tenho ela anotada no meu negócio de aula, e eu procuro pra vocês e posto lá no Discord. Mas vocês querem ver outros exemplos interessantes? Aqui, ó. Estão vendo, né? Tá aqui. Ó, vocês querem ver outros exemplos interessantes da gente conseguir usar a coisa dos símbolos? Nesse momento, tá? Está rolando uma restrição pesada contra o uso de caveira nas coisas. E eu acredito, isso é mais teoria minha que qualquer coisa, tá? Que isso tá acontecendo porque lá na China você não pode usar essas imagens de cara. E como o pessoal não quer ficar fazendo versão de coisa pra lançar aqui e de coisa pra lançar lá, a gente tá tendo que trabalhar com alguns outros símbolos pra gente lidar com morte e coisas parecidas. Caveira mesmo. Skull. Sabe, minha caveirinha não tá aqui hoje. Então, um dos exemplos que eu tenho visto o pessoal usar com mais frequência tem sido fruta podre. Porque a fruta podre passa a mesma sensação de morte e de apodrecimento que uma caveira passaria, né? Então dá pra você explorar esse tema de outras formas. Você também pode usar ele como a From Software dá seus pulos, sim. Gente, a gente não sabe como é que funciona a censura na China. Então não adianta a gente especular, tá? A única coisa que eu sei, porque isso eu já recebi no trabalho, que é pra maneirar nas caveirinhas. Não pode botar caveira nas coisas, só isso. Fala, Lau. Não? Não, tô de boa. Tá de Tava boa? tentando dizer Não, o que é uma perfeito. caveira. Mas sim, o lance das frutas é interessante porque as frutas podres, como elas são um símbolo mais recente, elas são muito menos clichê na nossa cabeça. A gente tá super acostumado a ver caveira em tudo. Gente, é meio piada os negócios da Blizzard com caveira, sabe? Até o impossível. Pera aí, deixa eu ver se o gato tá passando no microfone. Você vai fazer alguma coisa aí, Lucas? Então, quando você vê alguma coisa que tá usando um símbolo diferente, quando você usa uma fruta podre, parece nojento. Você não tá acostumado com aquilo como símbolo. Então, saca? Aquela coisa de você pegar e você abrir uma fruta e ela tá com um bicho dentro. Ela tá com aquele interior meio amarronzado e sai um vermezinho lá de dentro. Nossa, é muito mais efetivo que uma caveira pra mim hoje em dia. Então, eu quero que vocês comecem a pensar qual seria o tema da ilustração de vocês. Quando vocês forem fazer uma ilustração, principalmente uma ilustração pessoal. Tenta não pensar nisso como, sabe? Lembra o negócio da descrição do São Jorge do Dragão? O que você está vendo na carta, o que está sendo representado ali de cara é São Jorge o Dragão. O tema não é isso. O tema não é batalha. Batalha é o que está sendo mostrado na câmera.
O tema é essa parte que você vai escolher para você transformar a sua narrativa. De várias formas, tá? Eu comecei a pensar nisso aqui. ahn, eu comecei a pensar nisso quando eu começo a pensar nas minhas ilustrações e tipo, se alguém fosse. Se isso aqui fosse um filme, qual seria o diretor que dirigiria essa cena? E aí, como a gente tem diretores favoritos, começa a ficar mais fácil de você ver as decisões de como que você colocaria isso na tela. De como que você pegaria e trabalharia com esses temas. Faz sentido? Então eu quero vocês explorando isso no trabalho de vocês. Bora pensar em tema. Certinho? Vocês têm perguntas pra hoje? Hoje tá de boa. Dependendo de como for, a gente pode abrir perguntas gerais pro pessoal. Faz tempo que eu não sento aqui pra desenhar também, então se vocês quiserem me botar pra desenhar, hoje tá mais tranquilo, eu acho. Fez um pouco mais de sentido? Desatou alguns nós? O que poderia ser uma ajuda com o tema da THU? Qual é o tema da THU, Sônia? Já tá rolando o concurso dele já? Aham, a gente pode dar uma pensada nisso. Aham. Ah! Tem pergunta aí? Deixa eu ver. Nada anotado, Sula. Pode ir pegando o que tá aparecendo. Tá, bora lá. Corremos risco de sermos substituídos por inteligência artificial? Honestamente, pergunta boa. Isso foi um treta. Gente, se vocês me desenharam, posta e me marca. Tanto no Twitter quanto no Insta, que eu prometo que eu olho. Bigato, vocês são lindos. O negócio da inteligência artificial, tá? Olha só, eu sou do Photoshop. Eu trabalhei com edição de foto. Eu trabalhei com um bocado de coisas. Eu fiz muita coisa antes de conseguir chegar na ilustração. Quando começou a sair essas edições de foto automática, rolou muito esse medo. Essa coisa do, ai meu Deus, vou ser substituído pelo FaceApp. Sabe? E, na verdade, isso veio atender um nicho que não é o mesmo nicho. O pessoal não tá usando o FaceApp pra botar a capa de revista. Ainda é o pessoal do Photoshop que faz capa de revista. Porque você precisa de um negócio que é um pouquinho mais alta resolução, que tem mais um. Tem umas ditadas de estética específica. Mas pra você postar vídeo no Instagram, pra você ajeitar seus selfies, geral vai usar FaceApp. Entende? Eu acho que AI vai vir nessa mesma pegada. Existe uma demanda muito grande por conteúdo. Existe. Existe uma. Existe o algoritmo. Ele é faminto. E eu acho que AI vai vir muito pra tapar esse buraco. Esse mesmo. Obrigada, Robson. Deixa eu botar a imagem aqui pra vocês. Aham. Perfeito. Peraí. Aham. Olha aqui, ó. Twitter, não! Olha a peça que a gente comentou. Olha o tema das pontes sendo criadas aí. Olha a quantidade de ponte que tem nessa peça. Quando a pessoa entendeu isso, olha que massa a quantidade de pontes que ela usou aí. Capitão, eu vou comentar sobre isso agora. O lance da inteligência artificial, nesse momento, tá? A gente teve uma treta nos Estados Unidos há um tempo atrás que o macaco pegou uma câmera e tirou um selfie. E essa foto desse selfie que esse macaco tirou virou uma sensação. E o fotógrafo tentou vender essa foto. E aí ele tentou dar copyright na foto. E aí o pessoal falou que não, você só pode dar copyright em coisas que humanos fizeram. Então, nesse momento, por precedente, tá? Você só consegue dar copyright em coisas feitas por humanos. Então, inteligência artificial não tem serventia como concept art porque você não pode botar copyright em cima e vender. Nesse momento, tá? Eu não sei se isso vai ficar desse jeito por muito tempo. Mas nesse momento, a gente ainda tem espaço pra gente trabalhar. Essa ilustração tá muito massa, né?
Tem aqueles quadros pintados por elefante e tal. Sim, você pode vender o quadro. Você não pode reproduzir o quadro em massa e falar que é seu e falar que mais ninguém pode usar aquela imagem. Rola uma confusão muito grande do que é copyright e o que é trademark, tá? Eu não sou a pessoa adequada para falar sobre isso. Mas as pessoas precisam entender que o fato de você ter o produto fisicamente... Olha só, eu tenho aqui esse controle remoto. Ele é... Deixa eu voltar aqui pra nossa câmera, peraí. A gente vai fazer piada tosca, eu tenho que fazer em alta resolução, né? Eu tenho aqui esse lindo controle remoto da Samsung. Ele é do meu split, que tá escondido ali em cima, né? Eu sou dona desse controle remoto. Eu não posso abrir esse controle remoto, copiar e começar a vender ele como meu. Porque o fato de eu ter o produto não me dá o copyright em cima dele. É a mesma coisa com peça de arte. Se um elefante pintar um quadro, você pode vender o quadro. Mas eu não posso falar que eu sou dona da ideia que estava naquele quadro. Porque você não tem como dar copyright em coisas que não foram feitas por humanos. Né? Faz um pouco mais de sentido? Eu sei que rolou uma confusão recentemente aí que o pessoal comprou um livro antigo, edição original, pagaram, acho que foi uma fortuninha, pagaram 2 milhões, eu acho, no livro. E o pessoal achou, eles confundiram isso com terem comprado os direitos de reprodução. Então o pessoal falou que a gente vai fazer animação e não sei o que. E tipo, não, moço, você comprou um livro. Você tem um livro. Você não tem direito de reprodução. Direito de reprodução, copyright, é outra coisa. Não tem nada a ver com isso. Sabe? Foi o negócio do Duna. Foi. Foi. Entendedores entenderão e rirão junto comigo. Então, não é a mesma coisa. A gente não pode se confundir, tá? Então, só pra deixar isso bem marcado pra vocês, tá? Nesse momento, tem muita coisa que é feita por inteligência artificial que não pode ser copyrighted. Você não pode pegar e falar, esse personagem é meu e agora eu vou fazer uma franquia em cima desse personagem. Então, artista conceitual ainda tá garantido, pelo menos até eles mudarem essa lei. Mas nesse momento, vai ser assim, ó. E, de novo, eu não sou a pessoa ideal para falar sobre isso. Eu não tenho formação na área. Mas se eu entendi do tipo de discussão, se você ir numa inteligência artificial e você colocar palavras-chave parecidas, cada vez ela vai te dar imagens diferentes, mas parecidas. E aí, se você fizer isso vezes o suficiente e ela der essa imagem para 2 pessoas diferentes, quem tem o copyright? Saca? Então, vai ser uma discussão interessante de acompanhar. Por enquanto, a gente tá de boa. Eu acho mesmo que a coisa da inteligência artificial vai ser muito pra gente fazer meme, botar coisa no Twitter, fazer conteúdo, fazer thumbnail, fazer piada com vídeo, sabe? Existe uma demanda pra esse tipo de coisa, que não precisa de copyright, que não precisa ser as paradas super originais, não precisa ser uma coisa super alta qualidade. É só pra você fazer a piada, é só pra ela acontecer na hora, sabe? E isso vai democratizar o acesso a essas coisas. Mas eu não acho que a gente precisa se preocupar com isso nesse momento, não. O que eu acho que vocês possam fazer é começar a brincar com essas ferramentas também. Isso aí a gente pode fazer, tá? Porque, né? Mal não vai fazer. Não tenho medo de tecnologia. Né? Bora. Tem pergunta aí? Tem, horrores. Mentira. São só 4. Manda. Pergunta. Então quer dizer que rola muita teoria sobre sensação, entre aspas, que as cores trazem para a comunicação? Rola. Esse lance da sensação e a cor, gente, isso é extremamente cultural. Eu já vi alguns estudos mais interessantes que eles fizeram os testes um pouco mais fora da casinha. Tinha um cara, por exemplo, que ele pegava uma pessoa e trancava num quarto. Esse quarto estava todo pintado de uma cor só. Então você entrava no quarto e tudo lá era vermelho. A cadeira, as paredes, a luz, era tudo vermelho. Aí ele pegava as pessoas e falava, olha, conta até 60. E quando der 1 minuto, você sai do quarto. E aí ele fez isso com várias cores diferentes. E o resultado que ele achou surpreendente é que, consistentemente, o pessoal que estava no quarto vermelho saía de lá antes de 1 minuto, e o pessoal que estava no quarto azul saía de lá bem depois de 1 minuto. Então, eu achei um estudo um pouco... Eu achei ele bem interessante, um pouco diferente da média. Porque quando o pessoal começa a falar umas coisas do tipo assim, amarelo dá fome,
saca? Vermelho é a cor da raiva. E não acho que é exatamente assim que a coisa funcione. Aguenta aí que eu quero pegar a mensagem de todo mundo. Mas eu quero pegar. A gente vai pegar todas as perguntas. Não se preocupa, chat, por favor, a gente vai pegar todas as perguntas. Por favor. Link tem que ser no Twitter ou no Instagram. Aqui a gente não coloca links porque tá rolando muito scam. Olha só. Se vocês querem pensar um pouquinho mais em cor como tema, eu super recomendo os trabalhos, os filmes do Guillermo del Toro, tá? O Del Toro trabalha com essa parte de tema associado com cor de uma forma fantástica. Lá no Pacific Rim, o filme dos robôs gigantes, tem 2 personagens, que é um personagem laranja e um personagem azul. O cara é o laranja, a menina é a azul. A Mako, ela é a personagem azul, adoro ela. E aí a gente tem o coração da Mako. A gente tem as memórias dela, que são vermelhas. Então toda vez que o vermelho aparece, ele é um sinal de perigo, porque a gente sabe que ela vai ter problema com as memórias. Então, é uma narrativa toda construída em volta dessas cores. E aí você vê que toda vez que a imagem se resolve entre o amarelo e o azul, são os 2 personagens trabalhando em conjunto. E a gente consegue o balanço e o vermelho sai da cena. Pacific Rim é um filme que eu adoro. O outro filme dele que eu adoro é o Shape of the Water, aquele A Forma d'Água, né? A Forma d'Água, ele é super interessante porque ele tem um sistema ele coloca cores específicas por classes sociais. Então, as coisas são verdes. E quanto mais pobre você é, mais verde você é. Mais verde você se veste, mais verde. Por quê? Porque se os prédios são todos verdes, se os cenários que aparecem são todos verdes, quanto mais pobre você é, mais invisível você é. Então, à medida que você vai subindo na hierarquia, à medida que eles vão ficando mais azuis, eles vão ficando mais brancos, eles vão se separando da cor do cenário. Mas quanto mais pobre você é, mais invisível você é. Um dos temas de Pacific Rim é essa invisibilidade social. Então, Pacific Rim, do Forma d'Água. Um dos temas de Forma d'Água é essa invisibilidade social. É exatamente por esse desprezo pelas castas mais pobres que faz com que o pessoal consiga roubar o peixão do laboratório. Porque eles são invisíveis. Isso vira um superpoder. Esse filme é fantástico. Então pode reparar no uso da cor também, tá? Enfim, é isso que a Maki tá falando no chat. Psicologia das cores só funciona em contexto mesmo, e mesmo assim é muito cultural. Diferentes tradições culturais e artísticas têm interpretações muito diferentes das mesmas cores. Um dos exemplos mais diretos que eu tenho dessas diferenças culturais é cor de embalagem, tá? Se você procurar a forma como as embalagens funcionam aqui no Brasil, o tipo de cor que a gente usa, tem umas coisas, gente, que você espera... Deixa eu contar uma história, que essa história ela é muito relevante aqui pro nosso contexto. Tem aquele barbeador, aquele Gillette. Eu acho que o nome dele era Mac 3. E aquele Gillette era muito bom. E aí o que aconteceu? Ele tinha o preto, que era o que tinha propaganda. Aparecia o produto no filme de Michael Bay, tudo girando, tudo tinha os brilhos, e caraca, a tecnologia, e os 3 cortes, e as lâminas que faz tchan e tchum. E esse barbeador era uma nota. Ele custava uma fortuninha. Uhum. E nessa época... Oi? Não concordei, desculpa. Nessa época, a Gillette começou a investir em trazer esse mesmo depilador para as mulheres. Então ela lançou esse mesmo Mac 3 numa versão feminina. Só que como eles eram novos no mercado feminino, o preço do rosa era muito mais barato. Foi uma das poucas inversões que a gente teve desse. Normalmente as coisas rosas são mais caras, elas não são mais baratas. Mas nesse caso, inverteu. E a coisa ficou tão marcada que a mensagem que as pessoas têm na cabeça delas é: compra o Gillette rosa. Aquele Gillette rosa, ele é super popular. Então, se você for comprar o Gillette hoje em dia, não existe mais o preto, só existe o rosa. Porque compra o Gillette rosa ficou marcado na cabeça da galera. Então, vai ser muito difícil de você chegar em outro país que não teve esse mesmo contexto, em que o Gillette rosa era muito bom e muito barato, e virou essa coisa do compra o Gillette rosa.
e você tentar vender um Gillette rosa pra galera. Saca? Então, eu adoro essa história. Ela é muito massa. Sério, eu fiquei muito surpresa quando eu fui tentar comprar um negócio. Hoje em dia existe o rosa e existe o verde. O preto não existe mais no mercado. Por causa dessa marcação, sabe? E aí você tem as outras coisas do tipo, quando eles querem vender produtos para um público masculino, é tudo pintado de preto com metal escovado. Então tem iogurte. A iogurte pra mulher é branco, com os moranguinhos caindo no leite, né? Aí, o iogurte pro cara, mesmo produto, só que a embalagem é preta e tá escrito iogurte em aço escovado. E tipo, caraca, iogurte for men. E eu lembro... eu lembro que tinha um cotonete, que, gente, é cotonete, saca? Aí a embalagem clássica é o azul com a pontinha branca, e aí, cara, tem o cotonete for men, que ele é embalagem todo é aço escovado, com os negócios escritos em preto, limpeza profunda, saca? E tipo, cotonete. Se vocês nunca tinham reparado, convido vocês a repararem da próxima vez que vocês forem no mercado. Então, iogurte com cheiro de sovaco. Não! Ah, meu Deus! Que pesadelo! Que nojo. Olha só, olha as coisas que a gente tá conjurando. Mas, se vocês nunca tinham comentado, se vocês nunca tinham reparado, super recomendo vocês darem uma olhada nesse tipo de coisa. E é por isso que cor é cultural, tá? A forma como você usa cor em embalagem, como você vai usar cor em produto, como você vai interpretar cor num geral, depende muito. O lance de que branco é cor de pureza e casamento, isso é nosso aqui. Nem todas as... grande parte das regiões do mundo não se casa de branco, saca? Não é todo lugar que vai casar que branco é pureza e tal, saca? Então, super vale a pena a gente dar uma olhada nesse contexto cultural pra essas coisas. O que mais? Deixa eu tomar água. Toma água aí, Sula, na paz. Sula, Pô, menina. quanto o barco está afundando para todo mundo, estou dividida. Sou do design gráfico e penso em ir para o UX, que paga mais ou menos 10k. Não ganho tudo isso, mas meu salário é bom. Como artista, é muito demorado para ter essa estabilidade. Ela existe? Pergunto isso pois me trava demais. Já tenho certa noção estética e não chego a ser artista iniciante, mas para mim ia ser dar um passo para trás. Olha só, eu não posso te dizer, eu não tenho como te dar uma previsão de quanto tempo que você vai levar para ter estabilidade. Eu queria muito poder te dar um número mais tranquilo em relação a isso, mas eu acho que só não tem como, tá? Mas tem como fazer 10k, tem como fazer mais. Gente, tem gente na minha área que faz muito mais do que eu, sabe? E eu consigo fazer 15 mil por mês sem muito problema, sabe? Como eu sou freelancer, varia muito, sabe? A gente vai de 15 mil a 25 mil, dependendo do mês, dependendo de como a coisa rodar, sabe? Mas manter acima de 10 mil é relativamente tranquilo, sabe? Então vai ser muito de como que você conseguir se inserir no mercado também. Eu não sei se eu conseguiria fazer esses números se eu estivesse trabalhando só aqui pra dentro, tá? Só aqui pro Brasil. Mas dá pra fazer isso com uma relativa... Dá pra fazer isso com uma relativa segurança, sabe? Eu tô trabalhando... 2014? Foi... Não sei se foi 2014 ou... Acho que foi 2014 que eu pedi demissão. Foi 2014 que eu pedi demissão. Eu estou desde 2014 trabalhando como freela. E eu não fiquei sem trabalho nenhum mês. Então eu consegui fechar esses 10 mil desde 2014. Só dando valores pra vocês, tá? Eu não sei se é uma coisa que todo mundo vai conseguir chegar nesse nível. Eu tenho certeza que tem gente que tá fazendo muito mais. Mas é fazível. Não é nada alienígena, tá? Existe freelas acima de 10k, exato. Só precisa de contrato importivo, exatamente. A Hernanda também é outra pessoa que pode confirmar isso pra você. Tem freela bem acima de 10k, gente. A última vez que eu fiquei sabendo de preço de, por exemplo, splash de LoL, o pessoal pagava $7 mil num splash. É um trabalho de 2 meses, mas sabe, $7 mil. Vocês façam a conta aí. Então só pra gente... É sério, gente, olha só. Recomendo vocês, a próxima vez que vocês forem fazer um workshop pago, vocês forem fazer um curso, calcula quanto que aquela pessoa que tá dando aula tá fazendo cada vez que tem uma sessão dessa. Que vocês vão começar a entender um pouquinho mais como é que funciona, saca? E aí vocês vão conseguir planejar melhor também o que vocês conseguem fazer. Mas sim, trabalho tem que ser profissional.
vai voltar um pouco naquilo que a gente falou lá na live de praticar, né? Vocês precisam ser honestos com o nível de vocês. Vocês precisam realmente investir em... O lado técnico é o lado que a gente consegue aprender. E o lado técnico é o que vai garantir que você consegue... esse tipo de renda, sabe? Então, seja honesto. Pratica. Investe, porque vale a pena. Foi o que eu disse pra vocês. Dá pra fazer dinheiro nessa área. Dá pra fazer de verdade. O lance da aposentadoria, tá? Ela é só cretina porque, assim, ó... eu acho que o que aconteceria antes é que a gente pegaria uma aposentadoria naturalmente. A gente, tipo, se você trabalhasse e pegasse os royalties, você não precisaria sacrificar parte da sua renda agora pra você ter um dinheiro lá na frente. O que eu tô enxergando que vai acontecer comigo é que eu vou ter que trabalhar até mais tarde, então provavelmente vou ter que trabalhar até meus 65, 70 anos, e vou sacrificar parte da renda daqui até lá pra eu conseguir ter um dinheiro salvo até o momento que eu morrer. Se eu chegar em 75, né, kkk, não vamos fazer piada sobre isso. Caralho, isso Né, eu não, cara, eu falei pra vocês que eu estou imparável hoje. deu a louca no patrão. Mas, sabe? Então, tipo, eu acho que a diferença é sobre isso. A gente vai ter que se planejar um pouco mais nesse sentido. A gente sacrifica um pouco da renda agora pra gente ter lá na frente. De uma coisa que talvez a gente não precisasse sacrificar a renda agora. Essa é que é a diferença. Né? Bora, o que mais? Deixa eu ver aqui. Você poderia indicar algum material de estudo sobre o assunto de hoje para aprofundar mais nisso? Uh, cara, olha só, eu vou fazer uma recomendação. Tem uma profissional fantástica dessa área, chamada Flávia Gazi. A Flávia tem uns workshops a respeito de narrativa de videogame, sabe? Eu acho que o foco dela é muito sobre criação de roteiro, mas quando eu fiz, eu peguei muito só a parte da símbolos, como é que funciona, quais são, onde estão. Então eu lembro, por exemplo, de umas coisas assim. A gente tava falando de temas, né? Que, por exemplo, a cor depende do contexto que você dá pra ela. Os temas e os símbolos também dependem do contexto que você dá pra eles. Então, assim, ó, se você pega fogo no sentido positivo, fogo é criativo, ele é brilhante, ele é hipnotizante, ele é cativante, ele é produtivo, ele aquece, ele é convidativo. O fogo tem vários aspectos positivos, mas se você pega esse mesmo símbolo do fogo e encara ele como negativo, ele é traiçoeiro, ele é destruidor, ele é da fúria, ele é da raiva, ele é do descontrole, ele é dessa selvageria, sabe? Então você começa a entender que, tipo, você tem dois lados para cada um dos símbolos. Como que você tá empregando esses símbolos, saca? Água. Água pode ser purificadora, ela pode ser cura, ela pode ser movimento, ela pode ser mudança, ela pode ser pessoas que conseguem se adaptar a um momento. Você quer ver a Flávia Gazi, ela mesma. Você quer ver uma coisa muito interessante? Sabe o Child do Genshin? Ele é um personagem de arco que quando você usa a habilidade de arco dele, ele usa espada, né? Ele é uma pessoa que ele é fluido em combate, ele usa várias armas. Então faz muito sentido dentro do tema de água dele. Ele consegue mudar de estado. Ele vai com a cor de necessidade. Então, isso inclusive é emblemático da história dele quando ele começa a usar os outros poderes que ele tem, né? E é por isso que o elemento dele é água primariamente, porque ele consegue mudar de forma. E essa mudança é uma das coisas de água. Águas profundas podem significar memórias. Águas profundas podem significar espelho e reflexão. Mas aí você tem a água como um símbolo ruim. A água como destruidora. Ela é inevitável, ela é imparável, ela infiltra, ela tira a sua base. A água profunda, ela é escura, ela é devastadora, ela te isola, ela é silenciosa, saca? Então quando você começa a pensar nessa coisa do quais são os dois lados de cada elemento, saca? Fica muito mais interessante de você trabalhar com símbolo. Isso foi uma das principais coisas que eu peguei lá no workshop da Flávia. E a gente super recomendo. Segue ela, Flávia Gazi. Já colocaram o nome dela aí no chat. Então, segue ela. Se vocês quiserem, vai atrás dela, porque ela que tem o melhor material sobre isso.
De novo, como eu falei com vocês, isso é mais um hobby dentro da arte pra mim, mas eu acho que ela ajuda demais a gente começar a separar essas. Como que a gente faz arte? O que que a gente coloca na arte? Saca? Por que que a gente coloca as coisas na arte? Né? Bora! Sula, como eu meço meu nível técnico? Gostaria de saber se eu Uh! posso me considerar iniciante ou intermediário. Já É, foi cara, falado numa outra live. é. Eu não sei exatamente se tem um jeito certo de você fazer isso. Quem vai te mostrar o seu nível técnico normalmente é o seu cliente, tá? Se você está sendo contratado para fazer coisa de sênior, você está em nível de sênior. Se você está contratado para fazer coisa nível iniciante, você está iniciante. O que eu recomendo vocês, de novo, é pega essas coisas que estão sendo publicadas, pega as coisas que estão sendo, que está no portfólio da galera que você quer ser igual, coloca do lado e vê o que está faltando. Não pode. Acho que a regrinha que ficou faltando eu falar para vocês na live de estudo, que eu posso falar sobre ela agora, é o seguinte, ó. Não se compare com o trabalho ruim das pessoas. Se compara com o trabalho da galera no máximo. Você não quer entrar na área pelo esgoto. Você não quer, sabe, pular a janela de trás e falar, ei, pronto, estou dentro da empresa. Não, não, não. Você quer entrar pela porta da frente sendo convidado. Então, mira alto, tá? Tenta fazer o melhor possível. Não tenha preguiça. Refaz, repinta, conserta. Depende de você. Faz a parte que depende de você, vai fundo. Certo? Bora, o que mais? Sula, tem dicas em relação à parte burocrática por trás do trampo de um freela? Quando ir atrás de contador, em que momento é interessante abrir empresa ou se não é necessário? Não, não tenho. Abra uma empresa porque pagar imposto de pessoa física é a pior coisa que tem. Olha só. Imposto de empresa você vai pagar 16%. Imposto de pessoa física você vai pagar 27%. Exceto que você queira tomar uma dentada de 1/3 do pagamento que você está recebendo, você quer abrir uma empresa o mais rápido possível, assim que você estiver recebendo pagamento. Certo? Contador. Eu queria muito achar contador. Eu nunca tive sorte com contador. Eu ainda tô fazendo tudo por conta, eu tenho certeza que eu tô fazendo coisa errada. Então, eu não sou a pessoa ideal para vocês perguntarem sobre isso, tá? Encontrem um contador de vocês. Se vocês conseguirem encontrar alguém que não tem medo de trabalhar com propriedade intelectual, com essa parte de editora, com essa parte de vocês vão ter bem menos trabalho lidando com isso, certo? Então, vocês vão fazer isso assim que vocês começarem a ganhar dinheiro. Vocês têm que declarar imposto, porque vocês não vão querer a Receita batendo na porta de vocês falando, oi, você nunca pagou imposto de renda por quê? Você está devendo 50 mil pra gente. Vocês não vão querer isso. Então, começa a fazer isso desde cedo, tá bom? Por favor, obrigado. O que mais? Essas analogias que você citou em relação ao fogo também Hum. serviram para ajudar a composição da Ilustra? Sim, total. Gente, cada uma dessas coisas que você coloca na ilustração pode ser um símbolo, tá? Pode. Ela é um símbolo. Você tá fazendo uma marca no papel. Tudo que você faz marca no papel é um símbolo, tá? E aí, eu quero que você comece a pensar, de novo, lembra aquele lance que a gente codifica a mensagem? E aí a pessoa que tá lendo vai decodificar? Pensa em como esses símbolos funcionam para você. E aí você vai usar essa codificação que você já conhece para você compor as suas peças. Se a gente estivesse falando de letra de música, tá? Ficaria mais fácil da gente inclusive pensar que tipo, quais são as palavras que você vai escolher para compor a letra da sua música. Olha só, se você for compor um pagode, o tipo de palavra que você usa, o ritmo, a ordem das palavras que você usa é diferente se você for compor um funk, que é diferente se você for compor rock, que é diferente se você for compor MPB. Consegue consegue ver consegue imaginar a diferença? Faz sentido isso? Então, eu quero que vocês comecem a pensar nesses símbolos, nessas formas como a gente compõe isso, do mesmo jeito. Você vai escolher a forma como esses shapes acontecem na sua peça, de forma que elas reforcem a, a mensagem. Vamos voltar aqui. Olha só, a gente tá vendo a imagem das peças, né? Ai, meu, peraí. Quando eu começo a atropelar meu Deus.
Quando eu começo a atropelar as palavras assim, tá na hora de parar e tomar água, né? Tá tudo bem, tá tudo sob controle. A gente estava vendo essa ilustração, que o tema são pontes, né? Quando você escolheu esse tema de pontes, ele vai repetir esse tema em todos os lugares. Ele vai reforçar esse tema o máximo possível. Porque construção de pontes aqui era a forma da gente entender que esse conflito foi resolvido. Existe uma forma um pouco mais abstrata de você lidar com esse mesmo tipo de coisa. Olha essa ilustração aqui, ó. Deixa eu tirar o laser zoom aqui rapidão. Olha que massa esse negócio. Isso aqui são flores virando fumaça. Me dá a sensação, tá? Que essa artista tem alguma leitura que ela faz a respeito... Olha essa expressão. Olha como é que essa expressão ela tá cansada, preocupada. É um pouco pensando... Sabe aquela coisa, aquela respirada funda que você dá quando você pensa em alguma coisa? Sabe? E aí você tem... É como se esses pensamentos parecem... Eles estão pairando em cima da cabeça. Tá vendo? Então você começa a usar esse tipo de símbolo para esse jeito. Eu não sei se eu consigo colocar em palavras, mas eu conheço essa sensação. essa artista é muito fantástica. Deixa eu botar esse link aí para vocês, espera aí. Porque vocês não podem colocar link, mas eu posso. KKK, pronto. Deixa eu pegar mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa a gente pegar alguma coisa bem com tema mesmo. Ahá. A gente estava falando de água como símbolo, né? Olha isso. A gente estava falando de... Isso aqui vai influenciar na composição das nossas peças. Essa água tá realista? Ela tá renderizada realista, mas água não faz isso de verdade. Mas olha que ilustração fantástica. Olha que coisa genial. Então, você não precisa necessariamente limitar o que você está fazendo porque você está ancorado no realismo. Usa essa ideia desse símbolo, essa sensação de água para você conseguir chegar nesse tipo de resultado. 100% Katara, né? Eu adoro essa capa. Que capa fantástica. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Tem umas ilustrações que eu salvei aqui de uma época que eu tava pensando em, tipo, às vezes o tema é um negócio muito simples. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é literalmente, o tema disso aqui é cubo. Olha que massa. Pega um tema simples e explora. É cubo mais profundidade, saca? E você consegue explorar isso e chegar nesse nível de resultado. Olha que massa. Então, é uma questão de, tipo, quando você pensa sobre isso, quando você começa a explorar esse assunto, o que te vem à cabeça? Por exemplo, pra mim, eu gosto muito de uma metáfora que quando eu tava deprimida, a imagem que eu via, a sensação que eu tinha é que as coisas em volta de mim estavam congeladas. E aí você sabe quando você tem essa coisa a coisa que ficou congelada durante muito tempo e começa a escorrer porque ficou fora da geladeira durante muito tempo? Então, pra mim, essa imagem da depressão sempre foi muito esse escorrido, esse congelado que tava começando a escorrer. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Essa peça, ela é antiga, tá, gente? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui rapidinho. Olha, é esse tipo de coisa aqui, ó. Sabe, como se a realidade fosse uma pintura e a pintura estivesse escorrendo. E aí você faz isso só em volta. E eu sempre gostei muito desse efeito. Eu sempre gostei muito de brincar com essa ideia. Então, tudo isso que você faz são símbolos pessoais. Vocês não podem ter medo de explorar isso desse jeito, sabe? De vocês ter essa honestidade radical. O que essa sensação te lembra? O que esse mood, o que esse pensamento, como que ele aparece na sua cabeça? Vocês lembram daquela cena do Ratatouille? Que ele tava explicando os sabores, e aí à medida que ele vai explicando os sabores, vai aparecendo os símbolozinhos atrás da cabeça dele?
que você tem um morango. Aí fazia a espiralzinha. Sinestesia, esse aí mesmo. E aí você tem o queijo, e o queijo era pequenas explosõezinhas. E aí se você come os dois juntos, e aí misturava tudo, saca? Aquilo pra mim foi uma explicação muito boa de como que isso funciona. Quando você pensa nessas coisas, qual é a imagem que vem na sua cabeça? E aí você vê que tem muita gente que explora isso, tipo, eu quero desenhar essa cena como se fosse uma dança. E aí você faz todos aqueles movimentos e espirais e todo gesto para ele dar essa sensação de que é tudo muito leve, tudo muito balé. Às vezes, a gente estava falando hoje mais cedo do trabalho do Joe Madureira. E Joe Madureira eu acho que tem um trabalho fantástico porque ele passa um peso com os sketches dele que, meu Deus do céu, eu queria muito passar esse peso. Me dá a sensação que esse peso que ele consegue passar com o trabalho dele é uma das coisas que deixa o trabalho dele com tanto apelo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, rapidão. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo abrir. Era, aqui. Deixa eu voltar com a tela aqui, pera aí, tá tudo sob controle, gente, tá tudo sob controle. Ok. Eu sou apaixonada nesse sketch. Olha o peso que essa arte tem. Olha como é que ela parece pesada, saca? E o Joe Madureira faz isso muito bem, sabe? Eu acho que ele realmente explora essa sensação de peso de um jeito que é difícil de você ver outros artistas fazendo. Então eu que gosto muito de arte de Warcraft, saca? Olha o peso desses personagens. Então eu acho isso aqui muito massa. Faz sentido? E aí a gente vem e tipo, caraca, eu quero passar esse peso, esse negócio de que, caraca, isso aqui é tudo de pedra e mexer nisso faz aquele momento, pá! Mesmo que a imagem esteja parada, saca? Então, delícia. Assim como, se eu deixa eu ir pro outro lado agora. Tem o cara que faz as artes do Persona 5. E a arte dele pra mim é o contrário. Ele consegue pegar umas áreas de preto muito grandes na imagem e mesmo assim a imagem parece super leve. Olha isso aqui, ó. Olha essa ilustração. Olha o tanto de preto que tem nessa imagem. Olha como é que ele consegue colocar umas cores. Isso era para ser super pesado, isso era para engessar a imagem. E não, da forma como ele faz, fica super levinho. Ele consegue dar um tratamento para esse preto, ele consegue fazer essa leitura de como que esse preto funciona de forma que ele só pareça leve, tá vendo? E eu acho isso aqui muito fascinante, ele faz isso muito bem. Olha isso aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, eu adoro a arte desse homem. Ó, de novo. Saca? Era pra ser uma imagem super pesada. E, nope, ele consegue passar. É exatamente a sensação oposta do que eu acho do Joe Madureira. Essas coisas do Joe Madureira são pesadonas, difícil de mexer no lugar. Nada do Soejima tá preso por gravidade. Tudo é muito leve, fluido. Mesmo que ele esteja usando um super blocão de preto. Né? Bora! O que mais? Essas decisões tomamos sem perceber, comecei a pensar nos OCs meus e vi que realmente as cores que escolhi refletiam o tema e a história deles. Mas o Sim. mais doido é que eu nem pensei muito conscientemente. Olha só, sim, você vai fazer isso muito inconscientemente. De novo, isso que a gente está falando é um tipo de linguagem. Isso é uma linguagem visual, né? Quando você vai falar português, você não pensa, você só fala. Você sabe como usar a linguagem para codificar a mensagem que você quer. No entanto, quando você escreve errado, você tem que usar as regras que você sabe do português para corrigir o seu erro. Então, a gente está tentando estabelecer o mesmo framework do mesmo jeito, saca? Você vai fazer muito intencional, você vai fazer muito sem pensar, você vai fazer muito subconscientemente. Mas aí quando der errado, quando você botar no papel e falar, não era isso, você precisa estar consciente dessas regras para isso, para você conseguir corrigir isso. Porque aí, sabendo as regrinhas, você fala, opa, pera, isso aqui tem que ser mais desse jeito, isso aqui tem que ser mais daquele outro. E aí a coisa vai começar a dar certo. Faz sentido? Soedima. Peraí que eu vou botar o nome dele no chat. Botei já. Obrigado. Esse gentil senhor. Quem mais? Tula.
É comum você receber o briefing de um cliente onde a simbologia semiótica já esteja definida ou trabalhar essa parte 100% da parte do ilustrador? Olha, e até existe uma tentativa de estudar, às vezes de pegar esse simbolismo e já tá descrito pra você. Mas não adianta. A gente, como ilustrador, a gente é contratado pela nossa visão. Então, eu sempre tenho a sensação que o diretor de arte escolhe a gente para aquele assignment, para aquela imagem, porque ele sabe como que a gente vai tratar desse tema. Ele sabe para onde a gente vai. De várias formas, ele tá te contratando para isso, sabe? Então, é super incomum eu receber essa coisa explícita. É bem incomum mesmo. Normalmente tem umas coisas do tipo assim, ó, tem que ter um relâmpago, e o relâmpago tem que estar nessa cor, e ele tem que ter esse tipo de shape. Tipo, ok, show. Mas a maioria das vezes é tipo, caraca, eu preciso de um Goblin correndo com uma bomba, se vira. Tem aquela imagem do Jabberwock, que ela foi. Eu acho que ela foi uma das minhas mais fora da casinha. Pera aí, deixa eu botar ela aqui pra vocês lembrarem que essa peça existe. Ela ainda é, cara, ponto alto da carreira. É essa aqui, ó. Essa imagem. Essa imagem existe, ela está aqui. Uhum. O briefing dessa imagem foi: eu preciso que você faça o Jabberwock sexy. Vai! Olha, eu dei um monte de volta nisso aí, cara. Foi difícil. Mas foi, essa era o. Uhum. Então Cara, o que é sexy? Pro pessoal que não reconhece, lá nos Estados Unidos tem dois restaurantes. Tem os Hooters, né? Que são as meninas que servem aqueles chicken wings e elas estão sempre com os shortinhos mínimos e as camisetas apertadas. E tem o Chip and Dale, que são os caras que eles só usam as manguinhas e te servem coisa seminu também, saca? Isso é o outro lado. Então essas manguinhas são do Chip and Dale, pra quem conhece. E aí eu tive essa ideia besta, mas que eu adoro de botar o negócio na asa dele também, porque, né? A gente tem que fazer o negócio, a gente tem que fazer o negócio em contexto. Tem que fazer super sexy, não pode, não basta ser sexy, tem que ser super sexy. Então foi daí que veio a ideia. Isso e a referência do meme, né? Mas enfim, então, nós. Mas o briefing normalmente ele fica mais divertido quando a gente tem esse espaço pra gente resolver o problema por conta. E de novo, você é meio que contratado pra isso. Então, eu tenho curtido que eu tenho recebido essas cartas mais meme. Tem sido muito divertido fazer essas bobagens, meu Deus do céu. Né? Que mais? Tem mais uma aqui. É Manda. possível passar mensagens profundas assim, mesmo se meu estilo for cartoon? Total, nossa, total. Olha só, existe uma a sociedade. Eu vou usar um termo, vocês só me julguem um pouquinho, tá? Acho que o termo não ofensivo seria os não artistas. Mas a verdade é que isso tem um nome, né? É norme. Os normes, eles acham que a animação é coisa pra criança. Eles são pessoas que eles não são muito versadas nessa linguagem. Existe uma recusa em engajar com qualquer coisa que não pareça sério. Eu fiquei muito. Eu fiquei muito bolada, porque assim, ó, eu tenho duas irmãs mais novas, tá? E uma delas é engenheira e a outra é advogada. Eu que sou a ovelha negra da família. E aí o que aconteceu foi que quando eu saio pra encontrar com elas e com os amigos dela, eu tenho umas oportunidades de conversar com gente que é completamente fora do meu círculo social. Então eu tava falando a respeito disso, as pessoas estavam se perguntando por que a Disney tá fazendo esses remakes realistas. As minhas irmãs não gostam, mas as minhas irmãs conviveram comigo, então elas sabem consumir animação. E as pessoas que estavam na mesa estavam desconfortáveis com essa conversa. E aí eu falei com elas, mas gente, olha só, esses remakes são feitos para as pessoas que estão na nossa idade, mas elas acham que animação é coisa de criança. Se você fizer como animação, elas não vão assistir, mas como filme elas vão, porque tem o fator nostalgia, só que agora é sério, agora é para adulto. E aí as pessoas em volta todas concordaram, se fosse animação eu não ia assistir não, mas eu fui assistir o remake porque ele era filminho. Então, existe essa recusa de engajar com o material
porque ele é percebido como infantil. A nossa sociedade tem um medo muito grande de você ser percebido como infantil, sabe? E a gente, como artista, a gente abriu mão desse negócio muito rápido. A gente falou, que bobagem! E a gente foi se divertir. Mas isso não é uma coisa que todo mundo passou por. Então, tem como você ser profundo com a animação? Tem, meu Deus do céu, qualquer coisa do Estúdio Ghibli. Steven Universe, Akira, próprio Kill la Kill que eu tava comentando, que é um negócio super divertido e com uma mensagem super importante no final, sabe? Meu Deus, Madoka Mágica. Ai, meu Deus. Ó, deixa eu fazer a tangentezinha aqui, ó. Madoka Mágica, pra vocês que assistiram. Arcane agora também, cara. Arcane tá fantástico, meu Deus do céu. Mas olha só, Madoka Mágica, pra vocês que assistiram. A história da Homura, pra mim, ela é muito parecido. Muito. Ela ressoa muito perto pra mim com a minha história como artista. Então, a história de que toda... Vocês, pelo amor de Deus, vão assistir Madoka Mágica. Eu vou tentar falar isso sem dar muito spoiler. Mas a história da Homura, a forma como ela acontece, ninguém nunca está consciente de todo o struggle, de todo o sofrimento que a Homura teve. Tudo isso que a gente tem que praticar, tudo isso que a gente tem que sofrer, todas as nossas crises existenciais, a gente sempre tem sozinho enquanto a gente está desenhando. A gente pode falar sobre isso, mas não é a mesma coisa. E é exatamente o mesmo isolamento que a Homura tem. Porque ninguém consegue entender o sofrimento da Homura, porque só ela estava lá. Sempre. Então, meu Deus, adoro Madoka Mágica de paixão. Homura, meu Deus, Homura, meu Deus. Então, vou assistir Madoka Mágica, basicamente é isso. Assistam Rebellion também, que é o terceiro filme, por favor, obrigado. O que eu tava falando antes de dar sim pra Madoka? Então, sim, existe como animação ser super profundo. Não significa que as pessoas que têm rejeição à animação vão querer engajar com o que você tem a dizer. Mas honesto, tá tudo bem. Seu trabalho não é pra eles. A gente não tem obrigação de agradar todo mundo. Se a gente fizer o trabalho com pessoas que estão mais dispostas a receber nosso trabalho, a engajar com o nosso trabalho de um jeito honesto, a gente tá num lugar muito melhor. Abre mão dessa necessidade de agradar todo mundo. Não, tem pessoas que só não podem ser agradadas. Tem gente que só não pode ser impressionada pelo seu trabalho. E tá tudo bem. Não é pra eles, sabe? Foca as suas forças, foca a sua energia em pessoas que estão interessadas e não dos desinteressados. Certo? Bora. O que mais? Eu tenho que assistir Steins Gate. Ai, meu Deus, eu não assisti Steins Gate. Tá. 9h36, Sula. Alguma dica de como exercitar essa parte de simbologia? Ou é mais recomendado só sair pro mato, inteirar Pinterest e caçar refs e aplicar por conta? Olha só. Não sei. Assim que eu descobri, eu te conto. eu tô com um problema sério. De novo, já que a gente tá fazendo a live semi-pessoal hoje, né? Vamos lá. Eu tô com um problema muito sério que eu não sei fazer arte original. Eu só sei trabalhar nesse frame pra cliente. Quando o cliente pega e me passa um briefing, eu sei fazer. Quando a pessoa vira e fala, então, Sula, quem é você como artista? Ninguém. Foda-se, para de me encher o saco. Eu só não consigo fazer arte original. Trava tudo. Tipo, meu Deus, constipação artística nível máximo, saca? Então eu tô tentando me forçar a aprender a compor imagens de novo. Eu tô tentando voltar a entender o que é o meu gosto, o que eu gosto de ver numa mensagem, numa imagem, o que eu quero usar de símbolo, sabe? E eu tô fazendo uma mentoria agora, que tá exatamente tocando esse dedo na ferida. E aí, de novo, a Homura aqui. Eu sentando pra desenhar e tipo, meu Deus, eu vou morrer, eu não sei o que eu tô fazendo, por que eu escolhi ser artista? Aí você levanta e passa, entendeu? Então, é assim que funciona. Botar pra fora, né? É isso, sair da zona de conforto, cara. Sair da zona de conforto é sempre o cu. Não tem outra palavra, saca? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é literalmente exercitar. Isso é compor música, sabe? Isso é compor poema, escrever um livro. Isso é comunicar. Você vai precisar fazer algumas vezes até você entender o que tem no papel.
O que tem me ajudado é que, tipo, eu sei que a primeira coisa que eu coloquei no papel é só a primeira coisa. Eu posso vir aqui e corrigir isso quantas vezes for necessário, até a mensagem começar a ficar mais próximo do que eu tinha imaginado. Porque eu não vou acertar isso de primeira, e tá tudo bem, sabe? Então eu tô. Eu tô com um briefing que é pra fazer uma peça pessoal. E eu tô sofrendo horrores com isso, que é exatamente pra essa mentoria. E eu fiz 2 opções. E eu já quero fazer mais 4, porque nenhuma delas era o que eu tinha em mente. Mas tem deadline pra entregar, né? Eu mostro pra vocês assim que eu tiver a oportunidade. Deixa eu desenvolver a ideia mais um pouquinho. Peraí, se bem que não, peraí. Olha, tá aqui, ó. Se você estava olhando meu Photoshop aí atrás, ó. Tá a Sula brincando com isso aí no fundo. Então, calma, calma que vem. Eu acho que a gente ainda vai ter mais. A gente ainda vai ter mais coisas pra desenvolver. Eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo com isso, gente. Meu Deus do céu. Isso tá muito. Ah, saca? Pânico. Correndo em círculos enquanto balança os braços e grita. Vamos ver se presta. Mas tá aí, tá previewzinho pra vocês. Né? Bora. É inspirado no Viego, mas não é o Viego. É interessante, né? É inspirado no Splash do Viego, não no Viego como personagem. Isso faz sentido? Bora, o que mais? Esses lindos. Obrigada, gente. Existe um nível de habilidade para poder se expressar também, assim. Eu, por ser iniciante, às vezes não consigo me expressar também o que eu tô sentindo, não sei. Não, é bem isso mesmo. Isso vem com experiência, sabe? Deixa eu te recomendar uma coisa. Pega os artistas mais fodões que você conhece, mas os mais fodões mesmo. Tenta descobrir a idade deles. Você vai achar um pessoal que é novo? Vai ter um pessoal de 25, 26 anos ali. Meninos, filha da puta. É isso. Obrigado, ela fez o comentário. É por isso que ela é minha voz da consciência, tá vendo? Mas vai ter muita gente que você vai ver que tá na casa dos 40, 50 anos. Tem muita gente que tá. Sabe? Essa eloquência, esse entender como compor a mensagem vai vir com o tempo. A gente vai ter uns acertos críticos. Vai ter um pessoal fora da curva? Vai. Mas você vai ver que é muito mais comum isso acontecer um pouquinho mais pra frente. Então, se dá tempo, explora. Aprende. Sabe? Pensa nisso. Pensa na sua imagem como poética. Quais são os elementos que você coloca lá? Como que você quer colocar eles? Como você coloca é tão importante do quais elementos você coloca. A sua página é um espaço lírico. Como que você vai transformar isso numa mensagem que vai ressoar com as pessoas? Saca? Isso vai precisar de prática. Não precisa se preocupar. Vamos fazer com calma. E às vezes vai precisar de tentativa e erro. E é isso mesmo, tentativa e erro. Bota no papel a primeira vez, e aí conserta, e aí conserta, e aí conserta de novo. E eventualmente alguma coisa vai clicar e você vai falar: ah, então era assim que fazia. E aí você vai começar a dominar essa parte da comunicação um pouquinho melhor. Certo? Gente, olha só, 33, vocês estão novo, tá? Fica tranquilo. Eu vou lembrar aqui, só pra gente encerrar a live, porque tá nos últimos 3 minutinhos. O Hiro Kawahara, que é outro amor de pessoa. Ele tem um curso, aliás, sobre tirar a ansiedade do processo criativo, que é um curso que eu adoro, tá? O Hiro, uma vez, ele me falou uma coisa que me deixou muito mais tranquila com essa coisa da idade. O Hiro é um pouco mais velho do que eu. Ele tá no mercado há 30 anos. Eu tô no mercado há 15, né? 15 pra 20. Ele tá no mercado 30 anos, 30 um pouquinho mais. E aí ele virou pra mim e perguntou assim: Sula, qual idade você tem? Na época eu tava com 36. Aí eu falei: tô com 36. Dá a sensação que eu tô no final de carreira já. Aí ele falou assim: Sula, eu tô com 50. Você imaginou já como é que você vai estar desenhando quando você chegar na minha idade? E eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Eu sempre tinha essa sensação de que, tipo, ia acabar. E que, tipo, meu Deus, se eu não fizer isso aqui agora, eu não vou conseguir fazer nunca mais! E. Não. Não tem nada disso, sabe? Daqui a 10 anos, vocês só vão estar melhores. Investe, faz. Que a única coisa, o único lugar que a gente tem pra ir é pra cima. Imagina. Oi? Daqui a 10 anos, tu vai ter 10 anos a mais. Se não fizer nada, vão ser só 10 anos que passaram. Lau, imagina o que você vai estar fazendo daqui a 10 anos. Sonha com esses splashes.
Olha que negócio foda que você tá... Imagina os concepts, cara. Aham. Se deem espaço para vocês sonharem com esse vocês de 10 anos, não como... De 10 anos pra frente, né? Não como uma coisa ruim, mas com o potencial que vocês têm pra atingir. Pro tipo de coisa que vocês podem estar fazendo. Certo? Não tem, gente, 29, Tu não vocês pode estão falar só nada, começando. Nico. Realmente, tu não pode falar nada. Eu vou bater mesmo, ao vivo. Ai, meu Deus, o que foi lá? O Nico, o Nico falando besteira. Não, não, não. Caraca, Nico, você também vai estar desenhando bem. Porque a gente vai forçar você a praticar e aí vai ficar massa. É nóis. Mas faz sentido, gente. A gente trata essa coisa da idade como se fosse um deadline, como se fosse uma coisa ruim. E não é, sabe? Tem umas coisas que só melhora com o tempo. O limite do cartão de crédito melhora, a habilidade de desenho melhora, a gente fica menos chato, as piadas viram de pai, no entanto. Então já tá. Já tá avisado já que o senso de humor ele só estraga, entendeu? Daqui a 5 anos eu já vou estar vendo, esse piada de pavê ou pra comer, kkk, vocês se preparem. Tá avisado já, né? Uma vida Certinho, de gente. trocadilho. Oi? Uma vida de trocadilhos, né? Uma vida de trocadilho, só piora, cara, incrível. E eu tô me pegando rindo sozinha de umas coisas que, meu Deus, a internet estragou meu humor pra sempre. Gente, olha só, vocês, só pra gente encerrar aqui mesmo, eu tenho que ir porque tá na hora do compromisso, né? Mas olha só pra gente encerrar. Vocês se sentem atrasados porque existe um interesse social em te vender coisas pra você se sentir menos atrasado. Tá aqui uma ferramenta melhor, tá aqui um app mais caro, tá aqui um monitor melhor, tá aqui... Compra. A solução do seu atraso é um negócio que você pode comprar. Não é verdade. Quando eu era mais nova, minha mãe me deu uma dica que eu levo pra mim pertinho do coração. Se alguém vem e te chama de fedido e imediatamente tenta te vender sabonete, desconfia. Se as pessoas estão falando pra você que você tá atrasado, você devia ter feito mais, você devia ter mais... Toma aqui uma ferramenta que é a solução dos seus problemas. Cuidado com isso aí. Né? Então, essa sensação de que a gente tá atrasado, ela tá vindo de fora, ela não tá vindo de dentro. Então, respira, corta essas influências ruins aí, porque a gente não precisa disso. Melhorar em desenho, melhorar em arte vai levar tempo. E tempo é o que a gente tem pra investir. Então, vamos investir o tempo que a gente tem. Certo? já tá na hora de acabar, gente. Mas, semana que vem tem mais. Deixa eu perguntar pra vocês aqui. Eu tô pensando em fazer, já que faz um tempão que eu não sento aqui e desenho, vamos fazer a live do Lazy Nezumi na semana que vem? A gente faz Lazy Nezumi mais macetes de Photoshop, ver como é que a gente faz esse desenho, como é que controla esse trem. Funciona pra vocês? Fica de boa. Então, eu espero que tenha sido útil. Semana que vem a gente volta. Mesmo horário, mesmo canal, né? E, gente, obrigado demais pela companhia. Beijo pra vocês. E até a próxima. Perguntaram se tu vai terminar o Ito. Terminar o quê? Ai, meu O Deus, Ito. o Ito. Tá bom, a gente pensa nisso. Olha só, tá. Sim, eu penso nisso. A gente vê quando. Tchauzinho, gente. Beijo pra Boa vocês. noite. Boa noite.